agora um texto da Judith Butler, que foi publicado em versobooks.com e traduzido para o espanhol por Anabel Pomar para lavaca.org. Foi produzido em 19 de março, a primeira publicação de 2020. A Judith Butler nasceu nos Estados Unidos em 1956, é uma filósofa pós-estruturalista de origem judia que realizou importantes contribuições no campo do feminismo, na teoria queer, a filosofia política e a ética. Autora de O Gênero em Disputa, Feminismo e a Subversão da Identidade e Corpos que Importam, O Limite Discursivo do Sexo, e traduzida para 20 línguas. Ambos livros descrevem o que hoje se conhece como a teoria queer. Outros trabalhos de Butler tratam problemas relevantes para diversas disciplinas acadêmicas, tais como filosofia, direito, sociologia, ciência política, cinema e literatura. Ela deu como título para esse artigo: O capitalismo tem seus limites. O isolamento obrigatório coincide com um novo reconhecimento de nossa interdependência global durante um novo tempo e espaço que impõe a pandemia. Por um lado, nos é pedido sequestrar-nos em unidades familiares, espaços de habitação compartilhado ou domicílios individuais privados do contato social e relegados a esferas de relativo isolamento. Por outro lado, nos enfrentamos a um vírus que cruza rapidamente as fronteiras, alheio à ideia mesma de território nacional. Quais são as consequências dessa pandemia ao pensar na igualdade, a interdependência global e nossas obrigações mútuas? O vírus não discrimina. Poderíamos dizer que nos trata por igual, nos coloca igualmente em risco de adoecer, perder alguém próximo e viver em um mundo eminentemente de eminente ameaça. Sim, se move e ataca. O vírus demonstra que a comunidade humana é igualmente frágil. Ao mesmo tempo, entretanto, a incapacidade de alguns estados ou regiões para preparar-se com antecipação, Estados Unidos é talvez o membro mais notório desse clube, é reforçado pelas políticas nacionais e pelo fechamento das fronteiras, com frequência acompanhado de racismo temeroso, e a chegada de empresários ansiosos por capitalizar o sofrimento global. Todos dão testemunho da rapidez com a qual a desigualdade radical, que inclui o nacionalismo, a supremacia branca, a violência contra as mulheres, as pessoas queer e trans e a exploração capitalista, encontram formas de reproduzir e fortalecer seus poderes dentro das zonas pandêmicas. Isso não deveria nos surpreender. A política de atenção médica nos Estados Unidos põe isso sublinha isso de uma maneira singular. Um cenário que já podemos imaginar é a produção e comercialização de uma vacina efetiva contra o Covid-19. Claramente desesperado por anotar-se os pontos políticos que assegurem sua reeleição, né? De novo, tocando nesse ponto que os Estados Unidos estão em plena campanha eleitoral, Trump já tratou de comprar com dinheiro vivo os direitos exclusivos dos Estados Unidos sobre uma vacina de companhia alemã, a CureVac, financiada pelo governo alemão. O ministro de Saúde alemão, em desagrado, confirmou à imprensa alemã que a oferta existiu. Um político alemão, Karl Lauterbach, comentou:
A venda exclusiva de uma possível vacina aos Estados Unidos deve evitar-se por todos os meios. O capitalismo tem limites. Fecha aspas. Suponho que se opôs à disposição de uso exclusivo e que essa negativa se aplicará também para os alemães. Esperemos que sim, porque podemos imaginar um mundo no qual as vidas europeias são valorizadas por cima de todas as demais. Vemos essa valorização desenvolver-se violentamente nas fronteiras da União Europeia. Não tem sentido perguntar de novo: em que estava pensando Trump? A pergunta foi colocada tantas vezes em um estado de exasperação absoluta que não podemos nos surpreender. Isso não significa que nossa indignação diminua com cada nova instância de autoengrandecimento imoral e criminoso. Mas tentar êxito na sua empresa e conseguir comprar a potencial vacina, restringindo o uso só a cidadãos americanos, acredita que esses cidadãos americanos aplaudirão seus esforços felizes de ser liberados de uma ameaça mortal quando outros povos não estão livres dessa mesma ameaça? Realmente amarão esse tipo de desigualdade social radical e excepcionalismo estadunidense, americano, né? E valorizariam, como ele mesmo definiu, um acordo brilhante? Imagina que a maioria das pessoas pensa que é o mercado quem deveria decidir como se desenvolve e distribui a vacina. É inclusive possível, dentro de seu mundo, insistir em um problema de saúde mundial que deveria transcender, nesse momento, a racionalidade de mercado? Tem razão ao supor que também vivemos dentro dos parâmetros de uma maneira de ver o mundo? Inclusive, se tais restrições sobre a base da cidadania nacional não chegaram a aplicar-se, seguramente veremos aos ricos e aos que possuem seguros de cobertura de plano de saúde privado, né? Apressarem-se para garantir o acesso à dita vacina quando esteja disponível, ainda se isso implique que só alguns terão acesso e outros fiquem condenados a uma maior precariedade. A desigualdade social e econômica assegurará que o vírus discrimine. O vírus por si só não discrimina, mas os humanos seguramente o fazemos, modelados como estamos pelos poderes entrelaçados do nacionalismo, o racismo, a xenofobia e o capitalismo. É provável que no próximo ano sejamos testemunhas de um cenário doloroso, em que algumas criaturas humanas afirmarão seu direito a viver às custas de outros, voltando a inscrever a distinção espúria entre vidas dolorosas e ingratas, quer dizer, aqueles que a toda custa serão protegidos da morte, e essas vidas que se considera que não vale a pena que sejam protegidas da enfermidade, da doença e da morte. Tudo isso acontece contra a carreira presidencial nos Estados Unidos, contra a corrida presidencial nos Estados Unidos, onde as possibilidades de Bernie Sanders de assegurar-se as primárias, né, no Partido Democrata pareceram agora ser muito remotas. Ainda que não estatisticamente impossíveis, mas atualmente a gente está em abril, né? Hoje é 14 de abril, eu acho, 10 de abril, 11 de abril, nem sei que dia é. Nessa quarentena a gente perde a noção dos dias.
Mas, enfim, o Bernie Sanders já desistiu, né? Já perdeu as primárias. Foi que eu assisti na televisão há pouco tempo atrás, uns dias atrás, ontem, sei lá, anteontem. As novas projeções que estabelecem a Biden como claro favorito são devastadores durante esses tempos, precisamente porque Sanders e Warren definiram o Medicare para todos, um programa integral de atenção médica pública que garantiria o atendimento médico básico para todos no país. Tal programa colocaria fim às companhias de seguro privada, aos planos de saúde privados, impulsionados pelo mercado que regularmente abandonam os doentes, exigem gastos que são literalmente impagáveis e perpetuam uma brutal hierarquia entre aqueles que têm o plano de saúde e os que não têm, e aqueles que nunca terão. O enfoque socialista de Sanders sobre essa questão da assistência médica poderia descrever-se mais adequadamente como uma perspectiva social-democrata, que não é substancialmente diferente do que Elizabeth Warren apresentou nas primeiras etapas de sua campanha. Em sua opinião, a cobertura médica é um direito humano, o que quer dizer que todo ser humano tem direito a um tipo de atendimento médico que requer. Mas por que não entendê-lo como uma obrigação social? Uma que se deriva de viver em sociedade uns com os outros. Para conseguir o consenso popular sobre tal nação, tanto Sanders como Warren teriam que convencer o povo americano de que queremos viver em um mundo em que nenhum de nós negue a atenção médica ao resto dos outros. Em outras palavras, teríamos que aceitar um mundo social e econômico no qual é radicalmente inaceitável que alguns tenham acesso a uma vacina que pode salvar-lhes a vida, quando a outros é negado o acesso, porque não podem pagar ou não podem contar com seguro médico que o faça, com seguro médico com plano de saúde, né, que o faça. Uma das razões para as que votei por Sanders nas primárias da Califórnia, junto com a maioria dos democratas registrados, é porque ele, junto com Warren, abriu uma maneira de reimaginar nosso mundo como se fora ordenado por um desejo coletivo de igualdade radical, o mundo no qual nos unimos para insistir em que os materiais necessários para a vida, incluída a atenção médica, a assistência médica, estariam igualmente disponíveis sem importar quem somos ou se temos meios financeiros. Essa política teria estabelecido a solidariedade com outros países comprometidos com a assistência médica universal e, portanto, haveria estabelecido uma política transnacional de atenção médica comprometida com a realização dos ideais de igualdade. Surgem novas pesquisas que reduzem a eleição nacional a Trump e Biden, precisamente quando a pandemia ceifa a vida cotidiana, intensificando a vulnerabilidade das pessoas sem lar, os que não possuem plano de saúde e os pobres. A ideia de que poderíamos nos converter em pessoas que desejam ver um mundo no qual a política de saúde esteja igualmente comprometida com todas as vidas para desmantelar o controle do mercado sobre a atenção médica, que distingue entre os dignos e aqueles que podem ser facilmente abandonados a uma doença e à morte, esteve brevemente vivo. Chegamos a entender-nos de maneira diferente quando Sanders e Warren ofereceram esta outra possibilidade.
Entendemos que podíamos começar a pensar e valorizar fora dos termos que o capitalismo nos impõe. Ainda que o Warren já não seja um candidato e é improvável que Sanders recupere seu impulso, devemos nos perguntar, especialmente agora, por que continuamos nos opondo a tratar a todas as vidas como se tivessem o mesmo valor? Por que alguns, apesar de tudo, se entusiasmam com a ideia de que Trump assegure uma vacina que, que salve a vida dos americanos, como ele o define, antes que a todos os demais? A proposta de saúde universal e pública revitalizou um imaginário socialista nos Estados Unidos, que agora deve esperar para fazer-se realidade como política social e compromisso público nesse país. Desafortunadamente, no momento da pandemia, nenhum de nós pode esperar. O ideal agora deve manter-se vivo nos movimentos sociais que estão menos interessados na campanha presidencial que na luta a longo prazo que nos espera. Estas visões compassivas e valentes que recebem as burlas, né, burla se fala em português, e o rechaço, o afastamento do realismo capitalista, teriam suficiente adesão, chamavam a atenção, provocando que um número cada vez maior, alguns por primeira vez, desejassem uma mudança no mundo. Tomara que possamos manter vivo este desejo.